Aleluia, som. Boa noite, amados e queridos ouvintes, queridos e amados irmãos, amados internautas que nos assistem nessa noite. Gostaria de, nessa noite, estar compartilhando com os amados irmãos uma palavra que Deus colocou aí no meu coração. E gostaria desde já que os amados e queridos ouvintes, irmãos, compartilhem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Você já começa aí a dar o seu like, começa aí a curtir, começa a comentar, né? Porque eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao teu coração, vai falar ao meu coração, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, em que nós estamos passando em nossa nação, que nós estamos passando em todo o mundo, em toda a face da terra. Amém? E eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento para que possa nos abençoar nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia. Vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de Joel, Profetas Menores, o capítulo de número 1, versículo 1. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, eu quero, Senhor, ó Pai, me desprender, ó Pai, de toda vaidade que puder vir ao meu coração, que o Senhor possa, Senhor, me diminuir, ó Pai, o Senhor venha aparecer. Deus, eu te peço, Senhor, que não seja mais eu, ó Pai, mas seja o Senhor, porque importa que eu diminua e o Senhor apareça. Deus, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha revelar a sua palavra. Precisamos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que esta palavra, Senhor, nesta noite de domingo, ó Pai, ao qual nós estamos aqui, ó Pai, transmitindo o nosso culto online, Senhor, possa, Senhor, Deus amado, Deus querido, alcançar vidas sedentas pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, ó Pai, trazer de fato tudo aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, falar, ó Pai, poderosamente nesta noite. Senhor, toma meus lábios, toma, Senhor, ó Pai, a minha boca. Senhor, seja, Pai, Senhor, ó Pai, meu Deus, o Senhor na minha vida nesta noite, ó Pai. Senhor, ó Deus querido, Deus amado, Deus da glória, vai tomando, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor, ó cada ouvinte da tua palavra nesta noite, os irmãos que estão, ó Pai, nos assistindo nos seus lares, nas suas casas, ó Pai, meu Deus, eu te peço, toma a primazia, Senhor, toma o primeiro lugar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, ó Pai, que a partir desse momento, ó Deus, Tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Deus, usa a minha vida pela Tua misericórdia, ó Pai, pela Tua benevolência, pela Tua bondade, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aí da tua casa que crê, diga amém. Dê um amém aí, comente aí, você que já entrou aí na live, compartilha, aleluia, comente. Venha estar aqui junto conosco, ligado nesta palavra, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Capítulo de número 1, que diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Amém? Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos,
O texto em que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar acerca de um homem chamado Joel, profeta Joel, que o Senhor levanta para profetizar sobre o reino do sul, para profetizar sobre Judá. Havia o reino do norte e havia o reino do sul. O reino do norte, esse constituído pelas 10 tribos, e o reino do sul, instituído pela tribo de Benjamim e Efraim. Amados e queridos irmãos, e nesse momento em que o profeta Joel, ele profetiza sobre a nação de Judá, sobre o povo de Deus, sobre Jerusalém, nesse momento que Deus usa a vida do profeta para profetizar a um povo que se encontrava-se no templo, adorando o Senhor, ofertando, fazendo os seus serviços no templo do Senhor. Amados e queridos irmãos, alguns estudiosos, alguns historiadores, eles vão dizer que o período em que Joel profetiza sobre Judá se deu depois do cativeiro babilônico, porque foi nesse período em que o povo, eles já adoravam no templo, eles já serviam o Senhor no templo. É nesse período em que em Jerusalém havia algumas pessoas naquela nação, naquele país, que andavam em pecado, que não faziam a vontade de Deus, que não praticava a vontade de Deus. Amados e queridos irmãos, e havia também um povo, como eu já te disse, que servia no templo, adorava o Senhor, ofertava ao Senhor, vinha para a casa do Senhor, praticava os serviços do Senhor, mas tinha um porém. Os judeus daquela época, que servia no templo de Deus, ele servia somente com os seus lábios e não com o seu coração. O povo de Deus naquela época, eles estavam com o seu coração longe de Deus. Eles viviam uma vida de religiosidade. Eles vinham ao culto, ofertavam, adoravam, praticavam os seus serviços, mas o seu coração estava totalmente fora do querer, do propósito e da vontade de Deus. Amados e queridos irmãos, e ali em Jerusalém havia pessoas também escolhidos de Deus, porque sabemos que o povo que habita em Jerusalém são os escolhidos de Deus. Havia pessoas que não serviam no templo, não ainda eram convertidas ao seu Deus. Então Deus, ele levanta o profeta Joel para profetizar algo que ele faz com que o profeta Joel viesse contemplar. E amados e queridos irmãos, o que vai me chamar a atenção é que o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele permite que uma grande praga de gafanhotos viesse destruir com toda a nação de Judá. Viesse destruir com todo o povo de Judá. Ou seja, Deus permite que o gafanhoto venha e consuma o fruto da terra, e do que sobrou, Deus permite que um outro gafanhoto venha e consuma também o que o outro deixou. E o outro que deixou algo, vem um outro mais poderoso, o destruidor, e agora consome com tudo que o outro havia deixado. Foram 4 tipos de gafanhoto que Deus, ele permite que venha sobre a terra, que venha sobre o seu povo, aleluia, com um propósito. Deus, ele faz essa permissão no meio do seu povo com um propósito. E que propósito era esse? O propósito era que o povo viesse se despertar como que eles estavam vivendo no templo do Senhor, na presença do Senhor. Deus permite com que toda esta praga venha sobre Judá,
sobre Jerusalém, sobre o reino do sul, porque havia pessoas que estavam em pecado, havia pessoas que não serviam a Deus, havia sim alguns que eram do ministério, alguns que eram ministros, alguns que estavam até no templo, mas não servia de coração. Mas naquela nação também tinha pessoas que não serviam a Deus, que não haviam convertido a Deus. Então Deus, como eu bem disse, que Ele permite que esses gafanhotos venham consumir com toda a terra, com todos os cereais, com toda a vide. Deus permite que uma grande seca venha e que falte água naquela terra. E através dessa permissão, a nação de Jerusalém começa a entrar num estado de calamidade. E eu, ao estudar essa palavra por esses dias, eu comecei a entender que o que Joel vem narrando aqui, há alguns milhões e milhões de anos, assemelha-se muito com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje na face da terra. Porque gafanhoto é praga, assim como esse coronavírus também não deixa de ser uma praga. Amados e queridos irmãos, muitas das vezes, Deus, Ele vai permitir que algo aconteça no meio do seu povo, que algo aconteça na terra, para que o povo venha se despertar e entender o propósito dele na vida de cada um. Amados e queridos irmãos, eu quero te dizer que, assim como aconteceu nos tempos de Joel, o Senhor quer nos mostrar que esses sinais que Ele permitiu que Joel visse, vem trazendo um prenúncio do grande dia do Senhor, do dia do juízo final. Na verdade, aquela praga de gafanhoto era apenas alguns sinais de que a volta de Cristo estava próxima e de que o povo precisava se arrepender, e que o povo precisava se humilhar, e que o povo precisava orar. Amados e queridos irmãos, quando você começa a ler o livro de Joel, do capítulo 1, até mais ou menos o versículo de número 11, você vai ver o que os gafanhotos eles causam. Amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que, por haver os gafanhotos consumido com toda a vide, por haver aquela praga ter consumido com todas as árvores que havia, pela aquela praga ter acabado com o azeite, ter acabado com as ofertas de manjares, a Bíblia diz que a nação de Israel virou uma nação de calamidade. A Bíblia vai dizer que, por causa da seca, havia incêndios que incendiava as florestas, e os animais ficavam tonteados, e eles suspiravam por Deus. Até os animais, por falta de água, suspiravam por Deus. A Bíblia vai dizer que o povo, ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque toda aquela praga, porque tudo que estava acontecendo com a nação de Judá, estava afetando até os cultos, estava afetando até o templo. A Bíblia vai dizer que afetou o financeiro das igrejas. A Bíblia vai dizer que naquela época houve uma grande crise na economia de Judá, no país de Jerusalém, porque ali não tinha mais cereais, não tinha mais alimentos, ali não tinha mais animais, porque os animais estavam morrendo com a seca que Deus havia permitido. E isso me chama a atenção, porque parece que nós estamos vivendo hoje nos dias de Joel,
parece que só mudou o nome. Naquela época era uma praga chamada devorador, migrador, cortador e destruidor. Mas hoje parece que nós estamos vivendo a mesma coisa, porque existe uma praga em que nós estamos enfrentando, que está se assemelhando com os tempos de Joel. Perceba que hoje as igrejas na face da terra estão sendo abaladas, os cultos foram abalados, os ministros não têm mais a liberdade de poder pregar, de poder orar, de poder, aleluia, fazer com que as ofertas que entrem no culto possam sustentar as suas igrejas. Por quê? Porque Deus permitiu que esta praga chamada coronavírus viesse abalar com toda a estrutura da terra. Então eu começo a entender que quando Deus permite que uma praga venha sobre a vida do seu povo, é porque Ele quer trazer um despertamento para a vida do povo. Amados e queridos irmãos, perceba que quando você começa a ler, acompanhe comigo, versículo de número 2, Joel começa a dizer a seguinte coisa: ouve isso, os velhos, os anciões, ouve isso, os velhos, os anciões, e escutai, todos os habitantes da terra. Isso aconteceu nos vossos dias e nos dias dos vossos pais. Anunciai isso e falai com todos os povos, com os filhos dos teus filhos, até a próxima geração. Amados e queridos irmãos, parece que eu vejo Joel, nos dias de hoje, dizendo a mesma coisa para muitas pessoas que hoje nos ouvem nessa noite de domingo. Joel estava querendo trazer um despertamento para o povo de Deus, e não só para o povo de Deus, mas para toda a terra. Perceba que ele começa a dizer: ouve isso, povo, vejam essa grande praga de gafanhoto, prestem atenção no que está acontecendo. Olha, ouve, veja, se desperte para o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer então que ele começa a narrar que os gafanhotos, eles vêm consumindo com tudo, eles vêm acabando com tudo, e na verdade o que Joel ele vem trazendo para você e para mim, ele vem trazendo um despertamento para o povo de Deus. E que despertamento é esse? Que o Senhor quer que você entenda que Ele permitiu que essa praga viesse sobre a face dessa terra, para que o povo pudesse se voltar mais para Ele, para que o povo pudesse se arrepender dos seus maus caminhos, para que o povo pudesse se converter, para que o povo viesse se santificar, para que o povo viesse clamar ao nome do Senhor, invocar ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, perceba que a partir do versos 12 do capítulo 1 em diante, a Bíblia vai começar a dizer que, aleluia, Joel começa a descrever o juízo de Deus. Deus permite que tudo isso venha sobre a vida do seu povo, para trazer o juízo dele ao seu povo. E no capítulo 2 de Joel, do versículo 1 até o versículo 11, Joel agora ele vai ter uma visão. No capítulo 1, ele presencia tudo o que está acontecendo. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, agora Joel ele vai ter uma visão. E que visão é essa? É a visão do juízo de Deus. É a visão que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É a visão que naquele grande dia ninguém irá se escapar do juízo de Deus. Mas o que Joel vem trazendo é o seguinte: olha, perceba o que está acontecendo.
Perceba, se arrependam, largue os seus pecados, largue a sua religiosidade, largue a vida que você está vivendo e comece a entender que não é tempo mais de você viver, aleluia, de qualquer maneira. Mas é tempo de você se voltar-se para Deus, é tempo de você se quebrantar o seu coração, é tempo de você rasgar as suas vestes. Perceba aqui, Joel, a partir do capítulo 2, ele começa então a falar, aleluia, com o povo. Ele começa a trazer então a misericórdia de Deus para a vida do povo. É como se Joel estivesse dizendo para o povo: olha, o juízo de Deus está próximo. Tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Eu quero te dizer que às vezes, talvez você não esteja entendendo por que está acontecendo tudo o que está acontecendo. Por que essa pandemia está assolando a nossa nação? Por que está havendo crise na economia? Por que está havendo crise na saúde? Por que está havendo crise nas comunidades, aonde que agora tem até toques de recolher? Se você observar, tudo isso é semelhante com o que aconteceu na época de Joel. Amados e queridos irmãos, perceba, meu amado e querido irmão, que Deus ele fala através da vida de Joel e manda com que os sacerdotes, manda com que os ministros, manda com que as pessoas que servem no templo venham rasgar as suas vestes, venha clamar o nome do Senhor, venha ruivar perante as praças, venha, aleluia, se santificar, venha jejuar. E não é diferente nesses dias de hoje, porque Deus ele quer que nós que somos sacerdotes, que somos ministros da tua palavra, venha clamar Ele, venha se quebrantar diante dEle, venha ruivar o nome dEle, venha clamar o nome dEle, até que Ele venha com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Muitas pessoas não estão entendendo. Perceba que Ele se dirige primeiro para os anciões. Ele vai falar: olha, vós anciões, anunciai isso para os seus filhos para os seus filhos. Amados e queridos irmãos, é algo muito semelhante, muito parecido com o que está acontecendo. Você vê que hoje esta praga chamada coronavírus está atingindo a todos, mas principalmente os anciões. Porque eu sei que nesse exato momento tem muitos anciões de coração duro, que já viveu uma vida toda ouvindo falar que Jesus está voltando, ouvindo falar que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, mas ainda assim estão com o seu coração endurecido, com o seu coração quebrado, com o seu coração endurecido. Mas, amados e queridos irmãos, Deus, Ele não faz tudo isso. Deus, Ele permite para quê? Para que o seu coração, que é de pedra, se transforme em um coração de carne. Amados e queridos irmãos, perceba que nesse texto ele vai dizer que até os bêbados, eles reclamam. Até os bêbados, eles se lamentam, eles choram, porque as vides foram consumidas pelo gafanhoto, e eles não poderiam mais se embriagar do vinho que era extraído das videiras, das vides. E você para analisar nos dias de hoje, até os bares estão fechados. Você quase não tem visto mais, porque até dentro das comunidades, eu moro na comunidade, e até os próprios meninos que estão lá na vida errada, eles estão dando ordem para que não tenha mais resenha nos bares, não tenham mais bebedice nos bares. Ou seja, se você parar para analisar, é algo muito semelhante o que está acontecendo nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você não venha se lamentar, porque hoje não tem mais um bar aberto para você beber. Deus não quer que você venha se lamentar, porque hoje as bocas, os consumos de drogas estão, aleluia, vazios, estão fechando para você poder se drogar. Não.
Deus, Ele quer que você venha se lamentar dos seus pecados, dos seus erros, dos seus delitos e voltar o seu coração para Deus enquanto ainda há tempo, igreja. É isso que Deus, Ele vem trazendo no livro de Joel. Ele vem, aleluia, trazendo o seu juízo para o seu povo. E Ele vem mostrando que todas aquelas coisas que estavam acontecendo na época de Joel, aleluia, que aquilo ali ainda havia uma esperança. Você vê que quando Ele entra com a sua misericórdia, a Bíblia vai dizer o que nós temos que fazer para que, quem sabe assim, Ele se arrependa do seu mal que Ele tinha permitido diante do seu povo. Quando você lê o capítulo 2 de Joel, você vai ver que ele começa com os sacerdotes, ele começa com os ministros, ele começa a tratar com todo o povo de Deus, e depois ele começa com os anciões, com os jovens, com as crianças que mamam. Ele trata com todo mundo, porque na verdade Deus, nesses últimos tempos, Ele está tratando com todos na face dessa terra. Ele está tratando com a sua igreja. Ele está tratando com as pessoas que fazem o seu serviço no templo do Senhor. Ele está tratando com aqueles que estão no mundo e estão vivendo em pecado. Ele está tratando com aqueles que vivem na bebedice, que vivem nas drogas. Isso tudo é permissão de Deus. Mas Joel vai dizer que se houver um arrependimento, se o povo se vestir de pano de saco, que significava humilhação, se o povo se arrepender, se o povo se converter, se o povo clamar a Deus, se o povo invocar o nome do Senhor, então Joel vai dizer que o Senhor, ainda assim, Ele pode se arrepender do mal que Ele havia permitido vir sobre Judá. Amados e queridos irmãos, o único caminho que tem para que você e eu venhamos nos livrar desta pandemia, venhamos nos livrar, aleluia, de tudo isso que tem assolado a nossa terra. O único caminho que Deus nos mostra é nós nos arrependermos, é nós se voltarmos para Deus, é nós colocar a nossa boca no pó, é nós invocarmos o nome do Senhor, é nós rasgarmos o nosso coração. Quando você vê o livro de Joel, você vê Deus usando a vida de Joel, falando assim: olha, eu não quero que você rasgue as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração, eu quero que o povo se volte para mim, eu quero que o povo pare de viver de religiosidade. Vocês vê, amados e queridos irmãos, que não é só na nossa igreja, mas na maioria das igrejas da face da terra, o povo tem estado no culto, o povo tem estado adorando, o povo tem estado ofertando, mas está acontecendo o mesmo que aconteceu com o povo de Judá. O seu coração está longe de Deus. O seu coração está longe de Deus. Sabe por quê, amado? Porque nós estamos adaptados a viver numa religiosidade. Nós estamos adaptados a vir à casa do Senhor, a ofertar, vir, aleluia, louvar, vir bater o nosso ponto, cumprir o nosso papel de obreiro, de ministro, de servo na casa do Senhor. Mas Deus, Ele olha para o coração do povo e Ele não vê uma mudança, e Ele não vê um quebrantamento, e Ele vê muitas coisas erradas na casa do Senhor, em todas as igrejas da face da terra. Você vê hoje que muitas igrejas hoje, que eu creio que não é o caso da nossa, não estou aqui defendendo o rótulo da nossa, porque eu conheço a nossa, mas muitas igrejas por aí, irmãos, não estão preocupados mais com a adoração ao Senhor.
estão preocupados com as ofertas que entram na casa do Senhor. Então Deus, ele permite muitas das vezes que a praga venha, que o gafanhoto venha, para mostrar que nós somos dependentes do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, porque assim como faltou a oferta de manjares e cereais, porque na época eram os cereais e os manjares, essas ofertas que eram ofertadas no templo. Hoje, nos dias de hoje, não é diferente, porque as igrejas estão fechadas, não está havendo mais os cultos. As pessoas, muitas das vezes, vivem de religiosidade. Eu vou te dar uma prova. Se você muitas das vezes vê online, você vai ver poucas pessoas acompanhando uma pregação do início ao final. Agora, se estivesse no culto, não teria que estar aqui 2 horas assistindo uma pregação. Se estivesse no culto, não teria que estar aqui louvando, tocando um instrumento, adorando. Amados e queridos irmãos, isso mostra uma religiosidade. Isso mostra que a igreja, mesmo estando atuando, aleluia, mas ela estava com o seu coração afastado de Deus. Ela não estava servindo a Deus e agradando a Deus de verdade. Então Deus, ele permite que às vezes a praga venha para a gente aprender mais a buscar Ele, para a gente aprender mais a se santificar, para a gente aprender mais a jejuar, para a gente aprender mais a quebrantar o nosso coração e se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. Amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer então que o povo, ele ora, o povo, ele se arrepende, o povo, ele se converte. No capítulo 2 de Joel, você vai começar a ler, que a Bíblia vai dizer que aí então, o Senhor, ele veio, ouviu a oração do povo, e ele se lembrou do seu povo. E ele disse para o povo: olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, porque eu farei voltar a vide a dar a fruto, eu trarei de volta o azeite que vem das oliveiras, eu farei os pastos dos desertos voltar a reverdecer, eu trarei água para os rios, para o sustento e para matar a sede dos animais. Amados e queridos irmãos, o que eu quero falar com todos os ouvintes nessa noite é que há uma promessa de restituição para a tua vida, há uma esperança para todos nós. O que eu quero dizer é que assim como houve no livro do profeta Joel, Deus pode fazer o mesmo nos dias atuais. Porque você percebe que Deus, ele restituiu todos os anos perdidos em que aqueles gafanhotos destruíram com o fruto da terra. Deus, ele restaurou tudo de volta. Deus, ele trouxe tudo financeiramente de volta. Deus, ele fez tudo voltar ao normal. Mas tem um porém. Às vezes a gente acha que a restituição está ligado, aleluia, a uma campanha, e não é nada disso. A campanha da restituição não é nada disso. A restituição, ela começa quando você se arrepende. A restituição, ela começa quando você se quebranta. A restituição, ela começa quando você se converte, quando você coloca a sua vida no altar. Amados e queridos irmãos, perceba que ele vai começar a dizer que ele vai fazer com que a chuva seródia e a chuva temporã volte a cair sobre a terra seca. Ele vai dizer: olha, onde não dava trigo vai voltar a dar. As eiras transbordarão de trigo e os lagares transbordarão de vinho. Ele vai dizer, amados e queridos irmãos, que ele vai restituir a vida do povo através do quebrantamento do povo. E quando eu olho para Joel, eu vejo a mesma coisa nos dias atuais. Eu quero que você, ouvinte que está me ouvindo, compartilhe essa palavra. Faça essa palavra chegar naquele ente querido que ainda não conhece Jesus.
Faça ele entender que tudo isso que está acontecendo na face da terra é permissão de Deus. Faça ele entender que Deus está permitindo que tudo isso aconteça para que o povo entenda que nós não somos nada sem Deus. Para que o povo quebrante o seu coração, se volte para Deus, para que o povo volte, aleluia, a viver uma vida no altar de Deus, e não vive mais com um coração de religiosidade, e não viva mais com um coração frio na presença do Senhor. O que Deus quer falar, amados, através da vida de Joel, é que ele tem uma esperança para todos nós nesse período de pandemia, mas a esperança para ele fazer que as coisas voltem ao normal só depende de nós. Deus, ele mostra dois tipos de restituição no livro do profeta Joel. Ele mostra a restituição financeira, a restituição material, e ele mostra a restituição espiritual. Porque se ele fosse mostrar somente a restituição material, eu queria te dizer que a teologia da prosperidade estaria em primeiro lugar. Mas Deus, ele mostra para o povo de Judá que ele pôde restituir o povo financeiramente, materialmente, mas que o propósito dele era restituir também espiritualmente. Porque depois que ele faz com que tudo volte ao normal, a Bíblia vai dizer que naqueles dias ele vai começar a restituir o povo espiritualmente. Porque naqueles dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai dizer que os velhos sonharão. Ele vai dizer que os jovens terão visões. Amados e queridos irmãos, eu quero te dizer que só depende de mim e de você. Se você se arrepender, se você se converter, se você clamar ao Senhor, se você colocar a tua boca no pó, se você jejuar, se você se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, Ele tem o poder de fazer tudo voltar ao normal. Ele tem o poder de restituir a vida do povo de volta, conforme ele fez com o povo dele, o povo de Judá, o povo do Reino do Sul. E ele também quer restituir a nossa vida espiritual, como Joel disse que ele derramou do seu espírito e foi um avivamento tremendo. O que Deus quer trazer nesses dias atuais é um avivamento para a igreja de Cristo na face da terra. O que Deus quer trazer é uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus nesses dias atuais. Mas você precisa entender que é necessário você compreender o propósito de Deus ter permitido toda essa pandemia, o propósito de Deus ter permitido essa praga chegar até a nossa nação. É para que o povo se achegue mais a Deus, para que o povo se volte mais a Deus. E Deus quer que eu e você venhamos saber que só Ele tem o poder de mudar todo esse quadro, toda essa história. Enquanto Deus não vê um quebrantamento, um arrependimento, uma conversão, Deus vai continuar permitindo que as coisas ruins aconteçam para que você entenda que a sua volta está próxima. A mensagem que eu tenho para te falar nessa noite de domingo é que Jesus está voltando. Arrependam-se, se quebrante-se, clame, se humilhe diante do Senhor. E quem sabe assim o Senhor se arrependerá do mal que Ele tinha prometido enviar ao seu povo. Fique com esta palavra, amados, e medite nesta palavra, e medite no livro do profeta Joel. São 3 capítulos, o capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo de número 3. No capítulo de número 1, Deus ele usa Joel para trazer um despertamento para a vida do seu povo. No capítulo de número 2,
Deus ele mostra uma visão trazendo o juízo de Deus, dizendo que o dia de Deus estava próximo, a vinda do Filho de Deus estava próxima. E do meio do capítulo 2 ao capítulo 3, ele vai trazer a restituição e a restauração da vida material e da vida espiritual do povo. E no capítulo de número 3, ele vem trazendo juízo sobre as nações e sobre todos os seus inimigos. Amados, medite nessa palavra. Nada é por acaso. Medite. Às vezes estamos aí se perguntando: Senhor, quando isso vai acabar? E Deus já te deu a resposta nessa noite. Isso vai acabar quando você se converter, se quebrantar e se arrepender dos seus maus caminhos. Amém? Fique com Jesus e tenha uma noite abençoada. Amém e amém.